Quando o Terceiro Reich ruiu, não terminou apenas uma guerra, começou outra. Uma guerra silenciosa, devastadora, que caiu sobre o povo alemão como uma sombra implacável. Com o avanço do Exército Vermelho a partir do leste, aldeias inteiras foram arrasadas. As ruas tingiram-se de sangue, as casas encheram-se de gritos, e a vingança tornou-se moeda corrente. Abusos sistemáticos, execuções em massa, saques. O que antes fora pátria, agora era castigo. No oeste, milhões foram expulsos de suas terras. Famílias desmembradas, comunidades inteiras lançadas a estradas sem destino. A fome e o desespero não pouparam idade nem inocência. Os soldados alemães capturados viveram seu próprio inferno. Atrás das grades dos campos soviéticos na Sibéria, o inverno foi seu carcereiro, o frio seu carrasco, o trabalho forçado sua única certeza. Poucos voltaram, e os que voltaram não encontraram nada. Casas destruídas, esposas ausentes, filhos desconhecidos, um país que não os esperava, um povo que preferia esquecer. O que foi da Alemanha após a derrota? O que aconteceu naquelas ruínas para onde a história prefere não olhar? Esta é a outra face do fim da guerra. A que ainda dói. A que quase ninguém ousa contar. Bem-vindo ao Arquivo de Guerra. O colapso do Reich e a queda de Berlim. No início de 1945, enquanto britânicos e norte-americanos se concentravam em libertar a França, as forças soviéticas avançavam sem descanso a partir do leste, fechando o cerco sobre Berlim. No bunker subterrâneo do Führer, os estrategistas nazistas iam e vinham, sobrecarregados por um massacre que não podiam deter. Cidades inteiras da Alemanha haviam se rendido após os incessantes bombardeios. E tanto Hitler quanto seu círculo íntimo começaram a aceitar o inevitável. O sonho do Reich eterno havia acabado. Berlim, símbolo do poder nazista, tornou-se o último campo de batalha. Hitler, cada vez mais desligado da realidade, isolou-se completamente em seu bunker. Lá, Joseph Goebbels, seu ministro da propaganda, transmitia-lhe falsos relatórios de vitórias imaginárias, mesmo quando o estrondo da artilharia soviética se aproximava perigosamente. Ao mesmo tempo, o povo alemão sofria com o colapso do país. Faltavam alimentos, água e eletricidade. As cidades eram montes de escombros, e milhares de civis buscavam refúgio em porões ou fugiam para o campo. Os Gauleiters, líderes regionais do partido nazista, recusavam-se a aceitar a derrota. Agarravam-se ao poder, usando medidas cada vez mais brutais contra aqueles que demonstravam dúvidas ou tentavam desertar. A desintegração da liderança era iminente. Em 23 de abril, Hermann Göring enviou um telegrama a Hitler solicitando assumir o controle do regime. A resposta foi furiosa. Acusou-o de traição. Göring fugiu para o sul, tentando negociar uma rendição separada com os aliados. Enquanto isso, Heinrich Himmler, líder das temidas SS, também procurou contato com os ocidentais, às escondidas do Führer. Foi capturado e acabou tirando a própria vida ao morder uma cápsula de veneno. Na madrugada de 29 de abril, Hitler casou-se com Eva Braun em uma breve cerimônia. Pouco depois, ditou seu testamento político. No dia seguinte, 30 de abril, às 15h30, ouviu-se uma forte detonação em seu bunker. As tropas das SS encontraram Hitler e Eva sem vida. Segundo suas instruções, seus corpos foram queimados para evitar que os aliados os encontrassem, o que nunca ocorreu. A notícia de sua morte mergulhou a Alemanha em uma espiral de caos ainda mais profunda. Em 1º de maio, Joseph Goebbels e sua esposa Magda envenenaram seus 6 filhos e depois suicidaram-se. 2 dias depois, as tropas soviéticas hastearam a bandeira vermelha sobre o Reichstag, no coração de Berlim, simbolizando o colapso definitivo do Terceiro Reich. Embora os combates continuassem por alguns dias em outras regiões, em 7 de maio Karl Dönitz, designado por Hitler como seu sucessor, assinou a rendição incondicional aos aliados. Assim terminou oficialmente a guerra na Europa.
Mas o fim do conflito não significou um retorno imediato à normalidade. Começou então uma corrida contra o tempo para localizar e julgar os principais responsáveis do regime nazista. Alguns, como Martin Bormann, Himmler e Robert Ley, preferiram suicidar-se a enfrentar a justiça. Outros tentaram passar despercebidos ou entregaram-se na esperança de obter um tratamento mais favorável. Göring, por exemplo, foi preso após render-se voluntariamente aos norte-americanos, o que o salvou de cair nas mãos soviéticas. O Exército Vermelho, desde janeiro de 1945, vinha empurrando as forças alemãs para o oeste. Libertaram a Polônia, cruzaram o rio Oder e, em 27 de janeiro, entraram em Auschwitz, revelando ao mundo os horrores dos campos de extermínio. Desde então até 7 de maio, os soviéticos continuaram sua ofensiva, enfrentando uma resistência desesperada. Foi uma campanha brutal, marcada por atos atrozes e combates extremos que deixaram uma cicatriz indelével na história do século XX. A tragédia dos inocentes. Perto do final da guerra, as cidades e vilas alemãs estavam povoadas quase exclusivamente por mulheres, crianças e idosos. Os homens, em sua maioria, encontravam-se no front ou haviam morrido em combate. Quando, em abril de 1945, eclodiram os combates de rua em Berlim, estima-se que viviam na cidade 1,5 milhão de mulheres e meninas. Muitas haviam perdido suas casas devido aos constantes bombardeios soviéticos e seus maridos no front. A escassez de água, comida e serviços básicos era crítica. Para piorar, após a entrada do Exército Vermelho, documentaram-se abusos sistemáticos que ainda hoje geram debate entre historiadores. Durante a semana compreendida entre 24 de abril e 5 de maio, quando as forças soviéticas cercaram Berlim e aniquilaram os últimos focos de resistência nazista, o sofrimento civil atingiu níveis extremos. A Batalha de Berlim foi brutal, não apenas por ser o último bastião do regime, mas pela maneira como se desenvolveu. Combate corpo a corpo, unidades improvisadas e uma defesa caótica. Não participaram divisões de elite, mas sim reservas exaustas, tropas da Volkssturm compostas por homens mais velhos e adolescentes da juventude hitlerista, e até meninas sem qualquer experiência. Essas forças, mal equipadas e mal treinadas, tiveram de enfrentar soldados soviéticos endurecidos por anos de guerra, decididos a pôr fim ao conflito. Calcula-se que, durante a Batalha de Berlim, morreram mais de 900 mil pessoas, entre civis, soldados alemães e tropas aliadas, principalmente soviéticas e polacas. Enquanto isso, no leste da Alemanha, a cidade de Dresden experimentou um dos bombardeios mais devastadores do conflito. Até 1945 havia permanecido relativamente a salvo. Mas tudo mudou nos dias 13 e 14 de fevereiro, quando aproximadamente 2.000 aviões britânicos e norte-americanos lançaram cerca de 4.000 toneladas de explosivos e bombas incendiárias sobre a cidade. O ataque desencadeou uma tempestade de fogo que arrasou bairros inteiros. Estima-se que 25 mil pessoas morreram, muitas delas carbonizadas ou presas em abrigos que se transformaram em fornos. Embora os aliados justificassem a operação, alegando a presença de mais de 100 fábricas que abasteciam o front, a verdade é que as bombas destruíram grande parte do núcleo urbano. O primeiro ataque, executado por 240 bombardeiros Lancaster britânicos, ocorreu sem oposição aérea ou antiaérea. A RAF aproveitou o clima limpo para realizar bombardeios de baixa altitude com precisão milimétrica. Em apenas 15 minutos, lançaram 880 toneladas de bombas sobre o centro de Dresden. As explosões geraram ondas de choque e abriram crateras nas ruas. As bombas incendiárias, ao caírem sobre os telhados, iniciaram centenas de focos de fogo que se fundiram numa única tempestade de chamas. As estruturas de arenito e a secura do ambiente alimentaram o desastre. Os 1.000 bombeiros de que dispunha a cidade foram rapidamente sobrecarregados. 2 horas e meia mais tarde, outros 550 bombardeiros repetiram o ataque, agravando o inferno. No dia seguinte, quarta-feira de cinzas,
Mais de 300 B-17 da 8ª Força Aérea dos USEUs juntaram-se à ofensiva. As colunas de fumaça, visíveis a 15 mil pés de altitude, dificultavam os bombardeios, e várias zonas residenciais foram atingidas por engano. Em 15 de fevereiro, mais de 200 B-17 atacaram novamente, desviando-se de seu objetivo inicial devido ao mau tempo. Dresden ardeu durante semanas, transformando-se numa cidade fantasma. Mas, se Dresden foi um inferno, o bombardeio de Hamburgo foi ainda mais letal. Entre julho e agosto de 1943, executou-se a Operação Gomorra, batizada assim em referência à cidade bíblica destruída pelo fogo. Hamburgo, repleta de estaleiros e fábricas-chave, era um alvo estratégico. Na noite de 23 de julho, os britânicos lançaram 2.300 toneladas de bombas numa única incursão, um recorde à época. Utilizaram explosivos de alta potência, bombas de demolição de 8.000 libras, combinadas com mais de 350.000 incendiárias. O objetivo era claro: destruir não apenas estruturas, mas provocar incêndios incontroláveis. A estratégia mostrou-se mortalmente eficaz. As bombas quebraram janelas, derrubaram edifícios e deixaram sem luz nem água milhares de civis. Os incêndios propagados pelas incendiárias, somados aos fusíveis retardados das bombas de demolição, impediram a ação dos bombeiros. Apenas 12 bombardeiros foram abatidos nesse primeiro ataque, enquanto em terra jaziam dezenas de milhares de mortos e feridos. A devastação foi tamanha que o número de vítimas foi estimado entre 60.000 e 100.000, 4 vezes mais do que em Dresden. A guerra terminou para Hamburgo em 3 de maio. Nesse dia, as rádios locais anunciaram que as tropas britânicas entrariam pacificamente na cidade. Estabeleceu-se um toque de recolher geral, e apenas trabalhadores essenciais de eletricidade, gás e água tinham permissão para circular. Nessa altura, a cidade estava em ruínas. O que se seguiu foi a árdua tarefa de reconstruir entre escombros, cinzas e memórias indeléveis de uma guerra que atingira níveis de destruição sem precedentes. O preço da vingança. Um dos primeiros grupos civis alemães a enfrentar as consequências do colapso do Reich foram aqueles que residiam fora das fronteiras da Alemanha. Durante a guerra, Hitler havia promovido uma política de colonização, deslocando populações inteiras em países como Polônia, Letônia ou França para assentá-las com famílias alemãs consideradas racialmente puras. Enquanto isso, os habitantes originais eram enviados a campos de concentração ou reduzidos a trabalhos forçados. Segundo a lógica nazista, buscava-se melhorar a raça desses territórios considerados atrasados. Mas quando as tropas aliadas começaram a libertar esses territórios, a situação mudou radicalmente. Na Polônia, por exemplo, a brutalidade da ocupação alemã havia deixado um saldo de entre 5 e 6 milhões de mortos. Isso gerou uma onda de represálias por parte das novas autoridades comunistas, que começaram a expulsar a população alemã situada a oeste do rio Bóbr. Embora os aliados tenham proposto uma transferência ordenada dos alemães étnicos para seu país de origem, essa medida legitimou, na prática, expulsões em massa e violentas. Em meados de 1945, a Conferência de Potsdam selou o destino de milhões de alemães que viviam na Europa Central e Oriental. Aqueles que não haviam fugido antes do avanço do Exército Vermelho foram obrigados a partir, ou pior ainda, assassinados. Muitos perderam suas propriedades e foram despojados de tudo em questão de horas. Em regiões como Polônia, Hungria ou Tchecoslováquia, os alemães foram alvo de saques, expulsões forçadas e punições sumárias. A ideia de vingança contra aqueles que haviam representado o opressor nazista pesava demasiado. As histórias de abuso e violência por parte de soldados soviéticos também se multiplicaram. Os crimes cometidos contra civis alemães foram ignorados ou até tolerados pelo comando do Exército Vermelho. A lembrança de massacres como o de Nemmersdorf foi usada pela propaganda nazista para alimentar o medo entre os civis. Enquanto isso, as autoridades alemãs demoravam-se em organizar evacuações.
temendo que aqueles que fugissem fossem considerados traidores por não resistirem até o fim. A partir de 1944, começou um êxodo desesperado. Famílias inteiras, idosos, mulheres e crianças fugiam sob condições extremas, empurrando carroças por estradas cobertas de neve em pleno inverno. Muitos foram alcançados pelo avanço soviético e atacados brutalmente. Relatos apontam para bombardeios contra caravanas de refugiados, ataques aéreos em baixa altitude e até casos de pessoas esmagadas por tanques. As estimativas indicam cerca de 120 mil civis mortos durante essas evacuações, principalmente devido ao frio, à fome ou aos bombardeios. Uma das maiores tragédias ocorreu em janeiro de 1945, quando um submarino soviético afundou um navio que transportava cerca de 9 mil pessoas que fugiam da Prússia Oriental. Não houve sobreviventes, marcando a maior perda de vidas humanas no naufrágio de uma única embarcação na história. Após o cessar-fogo, muitos tentaram regressar às suas casas. Em junho de 1945, cerca de 400 mil pessoas atravessaram de volta os rios Oder e Neisse, antes que as novas autoridades comunistas fechassem as fronteiras. Outras 800 mil entraram na Silésia através da Tchecoslováquia. Seguindo os termos do Acordo de Potsdam, no final de 1945, mais de 4 milhões e meio de alemães estavam sob controle aliado. Entre 1946 e 1950, outros 4 milhões e meio foram transferidos para a Nova Alemanha em enormes comboios vindos da Polônia, Hungria e Tchecoslováquia. Além disso, contabilizaram-se mais de 2 milhões e 600 mil prisioneiros de guerra que foram libertados, mas também considerados expulsos. A brutalidade do Exército Vermelho contra os alemães não pode ser compreendida sem voltar a 1941. A invasão alemã da União Soviética, a chamada Operação Barbarossa, rompeu o pacto de não agressão assinado em 1939 e pegou Stalin completamente de surpresa. Os soldados de Hitler entraram com ordens de extermínio. Deveriam aniquilar todos os bolcheviques e eliminar qualquer vestígio de resistência eslava. Ao contrário da frente ocidental, no leste, a guerra foi total. A política de terra arrasada que acompanhou a retirada alemã deixou aldeias inteiras destruídas e semeou o ódio entre os soviéticos. Os massacres perpetrados pela Wehrmacht ficaram gravados na memória coletiva russa. Quando o Exército Vermelho contra-atacou, fez isso com violência equivalente, impulsionado pelo desespero, pelo sofrimento acumulado e pelo desejo de vingança. A campanha oriental foi impiedosa. O inverno implacável, os ataques de guerrilheiros, a escassez de suprimentos e o colapso logístico provocaram a morte de milhares de soldados alemães por congelamento, fome ou emboscadas. No entanto, o destino daqueles que caíam prisioneiros era ainda pior. Os soviéticos não os viam como combatentes, mas como algozes. Muitos foram executados imediatamente ou enviados a campos onde o frio, o trabalho forçado e a miséria os matavam lentamente. Dos quase 990 mil soldados alemães capturados na Batalha de Stalingrado, apenas 5 mil conseguiram regressar ao seu país. A imensa maioria pereceu no cativeiro. A brutalidade não apenas era aceita, mas promovida. Considerava-se um dever patriótico eliminar os invasores fascistas. Stalin chegou a autorizar a formação de batalhões de destruição para punir qualquer pessoa que colaborasse com os alemães. Essas unidades arrasavam aldeias, incendiavam prédios públicos e executavam sumariamente os suspeitos. A polícia secreta soviética também foi responsável por milhares de mortes. Ordenou-se que prisioneiros marchassem por quilômetros através das estepes geladas, sem comida ou abrigo. Apenas na Ucrânia e na Bielorrússia, mais de 60 mil pessoas foram forçadas a evacuar a pé. Registros soviéticos contabilizam quase 10 mil execuções em prisões, mais de 1.000 durante evacuações e outras tantas por diversas causas. Com o tempo, o Exército Vermelho tentou limitar a execução de prisioneiros, reconhecendo que poderiam ser úteis como fonte de informação. No entanto, na prática, as execuções sumárias continuaram.
Muitos prisioneiros foram mortos com baionetas ou estrangulados, e os oficiais, em vez de impedir, apenas se asseguravam de registrar as armas e pertences confiscados. A fúria dos soldados soviéticos era incontrolável. Para eles, cada soldado alemão era um lembrete vivo da dor sofrida. Nesse contexto, as ações do Exército Vermelho deixaram uma marca indelével. Embora algumas tenham sido motivadas por legítima sede de justiça, muitas transformaram-se em atos de barbárie. E assim, no caos do fim da guerra, a linha entre justiça e vingança se apagou para sempre. A Vingança do Leste. Durante a Operação Barbarossa, a invasão alemã da União Soviética iniciada em 1941, Hitler deu ordens explícitas às suas tropas: eliminar todos os bolcheviques e qualquer um que pudesse ser considerado seu aliado ou simpatizante. Para a Wehrmacht, a diretriz era clara: os povos eslavos deveriam ser erradicados. Não se tratava de uma guerra convencional, era uma guerra de extermínio, completamente diferente da forma como a Alemanha havia atuado na frente ocidental, onde, por exemplo, os franceses foram tratados com maior moderação. À medida que as tropas alemãs se retiravam do fronte oriental, levavam consigo a ordem de terra arrasada, destruindo aldeias inteiras, incendiando cidades e deixando apenas ruínas pelo caminho. As consequências dessa brutalidade deixaram uma marca profunda no imaginário coletivo do Exército Vermelho. Para muitos soldados soviéticos, não foi necessária uma grande campanha de propaganda para odiar os alemães. Bastava lembrar a destruição de suas casas, a perda de suas famílias e o sofrimento causado pela ocupação nazista. Mais de 27 milhões de soviéticos morreram durante a guerra. Movida por essa dor, a juventude soviética respondeu ao chamado de Stalin com força implacável, decidida a tomar Berlim e vingar o que consideravam uma injustiça histórica. Durante o avanço para a capital alemã, as tropas soviéticas cruzaram a devastada paisagem da Prússia Oriental, uma região que ainda guardava os vestígios do frenesi destrutivo alemão. Impulsionados pelo desejo de vingança e abastecidos pelos suprimentos abandonados pelos alemães em retirada, os soldados soviéticos marcharam decididos, acompanhados inclusive por prisioneiros de guerra libertados ao longo do caminho. Uma vez em Berlim, enfrentaram uma resistência desesperada, composta por adolescentes, idosos e cidadãos comuns sem experiência militar. Joseph Goebbels havia incitado os habitantes da cidade a resistir casa por casa, rua por rua. Muitos atenderam ao chamado e morreram na tentativa. Em outubro de 1944, as tropas soviéticas cruzaram pela primeira vez as fronteiras do Reich. Em seu avanço, encontraram aldeias destruídas, populações massacradas e um rastro constante de sofrimento. O ódio que sentiam não apenas era legítimo, mas alimentado diariamente pela propaganda soviética. Um dos eventos mais emblemáticos foi o massacre de Nemmersdorf, onde soldados alemães que reconquistaram a localidade encontraram corpos de civis assassinados, a maioria idosos. Goebbels explorou o episódio como símbolo da barbárie soviética, publicando imagens na imprensa para gerar terror entre a população alemã diante da iminente invasão. Embora o exército alemão tenha conseguido recuperar temporariamente o controle de Nemmersdorf, as reservas eram insuficientes para conter a próxima grande ofensiva soviética, iniciada em 12 de janeiro de 1945. Em apenas 3 semanas, os soviéticos libertaram grande parte do território polonês, ocupado pela Alemanha, e penetraram no leste alemão. A violência aumentou com o avanço. O que o exército alemão e as SS haviam feito em solo soviético agora se devolvia em dobro sobre a população civil alemã. Embora os acontecimentos de Nemmersdorf tenham sido explorados intensamente pela propaganda nazista, também é verdade que muitas dessas atrocidades foram documentadas por testemunhas. Em um episódio particularmente brutal, soldados soviéticos mataram 14 civis que se refugiavam em um bunker, depois que um oficial ordenou que saíssem e abriu fogo contra eles. Naquela mesma noite, os soviéticos recuaram e, ao retomarem o vilarejo, as tropas alemãs encontraram a cena. Esse ato inflamou ainda mais o ressentimento mútuo.
No início da guerra, o governo soviético apresentava o conflito como uma disputa entre capitalistas. Mas, após a invasão alemã à URSS, a narrativa mudou radicalmente. Os alemães passaram a ser o inimigo absoluto, e a propaganda os retratou como responsáveis por toda a miséria. Exemplos como o cerco de Leningrado ou a Batalha de Stalingrado foram usados para fomentar um ódio profundo. Assim, para muitos, os crimes de guerra cometidos por soldados soviéticos contra civis alemães eram uma forma de justiça poética, mas também mostravam que a brutalidade da guerra havia destruído qualquer noção de humanidade. O julgamento final e a represália soviética. Enquanto a Europa se preparava para o pós-guerra, as potências aliadas reuniram-se em Yalta, em território soviético. Lá, o presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, e o líder soviético, Iosif Stalin, encontraram-se para discutir o destino do continente. Era evidente que o mundo não voltaria a ser o mesmo após o conflito mais destrutivo da história. Cidades inteiras e nações inteiras precisavam ser reconstruídas, governos reformados e, é claro, decidir como punir os responsáveis por tanto horror. Enquanto Stalin e Churchill defendiam a execução imediata dos líderes nazistas, Roosevelt, inspirado por uma proposta do general Eisenhower, sugeriu um julgamento público e detalhado que expusesse ao mundo inteiro as atrocidades cometidas. Finalmente, decidiu-se realizar o que ficaria conhecido como os Julgamentos de Nuremberg. Embora Roosevelt tenha falecido em abril de 1945, foi seu sucessor, Harry Truman, quem designou juízes dos Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética para formar o Tribunal Militar Internacional, INMT. Os julgamentos começaram em 20 de novembro de 1945, na cidade alemã de Nuremberg. Foram apresentados 4 principais crimes: conspiração para travar uma guerra de agressão, crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Alguns acusados, como Hitler, Goebbels e Himmler, já haviam se suicidado. Outros foram julgados à revelia. Cada potência aliada designou 2 juízes e um grupo de procuradores, e o julgamento foi presidido por Lord Justice Geoffrey Lawrence. Houve tradução simultânea em inglês, alemão, russo e francês, e as normas processuais foram adaptadas dos sistemas jurídicos dos países participantes. Os julgamentos de Nuremberg marcaram um marco no direito penal internacional. No entanto, também deixaram questões em aberto. Julgar apenas os líderes mais proeminentes significava que muitos soldados de base que participaram ativamente do Holocausto ficariam impunes. Além disso, reforçava a narrativa de que a população alemã havia sido manipulada, ignorando seu amplo apoio ao regime nazista. Stalin não estava disposto a aceitar essa versão, especialmente após o sofrimento suportado pela União Soviética. Diante da devastação deixada pela guerra, Stalin declarou que os prisioneiros dos países inimigos deveriam ser usados como mão de obra. Já em 1943, em Teherã, havia mencionado a necessidade de milhões de trabalhadores forçados. Em 1944, essa cifra havia subido para 5 milhões. Em dezembro daquele ano, decretou-se que todos os homens alemães entre 17 e 45 anos e mulheres entre 18 e 30 anos seriam enviados à URSS a partir dos territórios libertados do Sudeste Europeu. No início de 1945, mais de 210 mil pessoas já haviam sido transportadas, e muitas outras foram reunidas em campos de internamento na Polônia e no leste da Alemanha antes de serem enviadas ao interior soviético. Alguns foram destinados a regiões com recursos estratégicos, como a localidade de Yashimov, onde extraíam urânio para a nascente indústria nuclear soviética. Inicialmente, planejava-se retê-los por 15 anos, mas entre 1945 e 1949, a maioria foi libertada. No entanto, ainda era um período consideravelmente maior do que o imposto por outras potências. Os prisioneiros libertados eram, em sua maioria, idosos, doentes ou considerados inaptos para o trabalho.
A partir de junho de 1945, toda a libertação deveria ser aprovada pelo Politburo e atender a critérios rigorosos. Já haviam sido registrados mais de 225 mil soldados alemães e austríacos internados em campos e hospitais. No entanto, os oficiais não foram incluídos nessa medida e deveriam permanecer em cativeiro. Em agosto, identificaram-se cerca de 78.500 prisioneiros como candidatos à libertação, entre eles 412 mil alemães. Contudo, muitos outros permaneceram detidos, seja por suspeitas políticas ou simplesmente por utilidade econômica. O Ministério do Desenvolvimento, dirigido por Sergei Krugloff, propôs repatriar 150 mil homens incapazes de trabalhar e melhorar as rações do restante para aumentar a produtividade. A realidade nos campos soviéticos era dura. A desnutrição, a disenteria e a escassez afetavam tanto os prisioneiros quanto a população civil. Relatos alemães descrevem atos desesperados, amputações voluntárias, ingestão de sal para provocar edema e até casos de cegueira induzida para simular invalidez. A maioria dessas tentativas buscava uma única coisa: ser repatriado. Alguns conseguiam, outros morriam tentando. Nesses campos, o tempo parecia congelar-se entre a fome, a doença e o desespero. Assim, enquanto o mundo tentava julgar o passado, milhares de prisioneiros alemães enfrentavam um castigo silencioso e prolongado, oculto atrás da cortina de ferro da reconstrução soviética. A tragédia de Demmin e a epidemia de suicídios. Enquanto o Exército Vermelho avançava de forma imparável pelo território alemão, Adolf Hitler, através de seu ministro da propaganda, Joseph Goebbels, enviou uma mensagem categórica à população: resistir até o fim, não se render, não recuar. Cada cidadão deveria se transformar em uma barreira contra o invasor soviético, mesmo que isso significasse morrer tentando. Essa ordem desesperada teve consequências trágicas para os civis. E um dos exemplos mais dolorosos foi a cidade pomerana de Demmin, onde o desastre não foi causado pelo inimigo, mas pela covardia dos próprios líderes locais. No final de abril de 1945, com as tropas soviéticas se aproximando, os funcionários do Partido Nazista e do governo local em Demmin foram os primeiros a fugir, abandonando os mesmos cidadãos a quem antes haviam exigido resistência incondicional. As unidades da Wehrmacht, estacionadas na região, também desertaram, apesar de terem prometido fidelidade a Hitler e jurado que prefeririam uma queda heróica à rendição. Na retirada, destruíram as pontes sobre os rios Peene, Trebel e Tolens, deixando a população completamente isolada. Centenas de residentes e refugiados ficaram presos, sem qualquer possibilidade de fuga. O medo era palpável. A população tinha ouvido falar dos horrores cometidos pelas forças alemãs na União Soviética e agora aguardava as represálias. Em 30 de abril de 1945, o mesmo dia em que Hitler tirou a própria vida em seu bunker em Berlim, o céu estava claro na primavera. O estrondo da artilharia aumentava e o som dos tanques se aproximava rapidamente. Os cidadãos buscaram abrigo em porões. Muitas mulheres tentaram desfigurar a própria aparência para evitar chamar a atenção dos soldados. Alguns penduraram lençóis brancos como sinal de rendição, mas foi inútil. Antes do meio-dia, 2 brigadas blindadas soviéticas chegaram aos arredores de Demmin. As pontes destruídas atrasaram o avanço, mas ao cair da tarde, a cidade já estava sob controle deles. 21 pessoas já haviam tirado a própria vida antes que o primeiro soldado soviético pusesse os pés na cidade. O que se seguiu foi um pesadelo. Veículos militares lotaram as ruas e a cidade se transformou em um acampamento caótico. Muitos soldados, detidos temporariamente em seu avanço, aproveitaram para saquear, beber e cometer atos de violência. Naquela noite, incêndios devastaram o centro histórico da cidade, cujas antigas construções de madeira e argamassa alimentaram as chamas. No entanto, a destruição material não foi o pior. Centenas de mulheres e meninas foram violentadas, casas saqueadas e civis assassinados. Essa onda de terror
desencadeou uma reação extrema. Um suicídio coletivo em proporções nunca vistas na Alemanha. O pânico tomou conta da população. Famílias inteiras escolheram acabar com suas vidas antes de enfrentar o que acreditavam ser inevitável. As vítimas não distinguiram classes sociais, idades ou origens. Houve casos de bebês, crianças, jovens, idosos, refugiados da Prússia Oriental e Ocidental e cidadãos locais. Alguns usaram armas de fogo, outros veneno, lâminas ou cordas. A forma mais comum foi o afogamento. Mães amarravam pedras a si mesmas e aos filhos, lançando-se ao rio Pin. Semanas depois, cadáveres ainda eram encontrados em suas águas. Os registros apontam pelo menos 612 suicídios documentados, mas outras estimativas elevam o número para entre 700 e 1.000 vítimas. Esse evento sem precedentes transformou Demmin em símbolo do desespero do povo alemão nos últimos dias da guerra. Mas não foi um caso isolado. Em muitas outras localidades alemãs ocorreram cenas semelhantes. O fim do Terceiro Reich deixou como herança ruína, dor e uma onda de mortes autoinduzidas que podem ser descritas, sem exagero, como uma epidemia nacional de suicídios coletivos. A sombra da derrota. O chamado Reich de 1000 anos desmoronou de forma catastrófica entre o final de 1944 e meados de 1945. Mas, com a queda do Terceiro Reich, não terminou o calvário da Alemanha. Além de perder todos os territórios conquistados, também cedeu regiões que historicamente haviam feito parte de sua geografia, como os Sudetos, o Sarre e outras áreas estratégicas. Ao todo, o país perdeu 1/4 de seu território anterior à guerra, devido a anexações de fato realizadas pelas potências aliadas. A isso somaram-se as reparações de guerra exigidas pelo Reino Unido, França e União Soviética. A Alemanha, empobrecida, com sua indústria destruída e sem recursos para se sustentar, enfrentou um desafio esmagador. Diante desse cenário, os aliados decidiram reorganizar o país desde suas bases, dividindo-o em zonas de ocupação sob controle britânico, americano, soviético e francês. Até mesmo Berlim, símbolo da derrota, foi fragmentada em 4 setores, cada um sob a autoridade de uma potência vencedora. De abril de 1945 a julho de 1947, a política dos Estados Unidos foi clara: não fornecer assistência significativa aos alemães, exceto para evitar que morressem de fome. Pouco depois do fim da guerra, iniciou-se uma campanha de desarmamento industrial com o objetivo de impedir que a Alemanha pudesse iniciar outro conflito. Em 1946, foi assinado o primeiro Plano Industrial, que exigia a eliminação de 100 fábricas e a redução da indústria pesada à metade do nível de 1938. Isso mergulhou a população na dependência de importações caras e reduziu drasticamente sua qualidade de vida. A ocupação aliada durou até 1948. Em maio de 1949, foi fundada a República Federal da Alemanha, RFA, no Oeste, enquanto em outubro foi proclamada a República Democrática Alemã, RDA, no Leste. As duas nações seguiram caminhos divergentes. A RFA adotou o modelo capitalista e alinhou-se com Estados Unidos, Reino Unido e França, enquanto a RDA permaneceu sob o regime comunista e a influência de Moscou. Durante uma década, Hitler havia cultivado uma ilusão de grandeza imparável. De 1933 a 1943, a Alemanha nazista apresentou-se como uma potência indomável. Os cidadãos desfrutavam de luxos impensáveis graças ao saque dos judeus e das nações conquistadas. Viagens, automóveis, eletrodomésticos e uma propaganda constante que lhes assegurava serem superiores ao resto do mundo. Mas, em 1945, tudo ruiu. A derrota foi total, e com ela começou um sofrimento sem precedentes para milhões de alemães. Muitos, incapazes de enfrentar o que estava por vir, optaram por tirar a própria vida. Outros foram testemunhas diretas dos mesmos abusos que seu governo havia infligido a tantos durante a guerra.
Casas destruídas, famílias separadas, deslocamentos forçados, fome, doenças e abandono marcaram o dia a dia de um povo que havia perdido tudo. Cidades reduzidas a escombros, ruas repletas de órfãos e mendigos, e memórias indeléveis de horror foram o único legado deixado pelo regime nazista após sua queda. Entre 1933 e 1945, a Alemanha foi governada por uma máquina de destruição que, no fim, só entregou ruína aos mesmos a quem havia prometido glória.